Vimos que no último vídeo que o youtuber Mob finalmente achou uma possível forma de acabar com o Verity e que também Twixel, amigo de Mob, se foi. Hi, Twixel! A forma de acabar com o Verity era mandá-lo de volta para casa, e a dúvida que fica no ar é o que exatamente isso significa. Aonde seria essa tal casa do Verity? E como isso iria acabar com o Verity? Nessa parte 3, que será a última, vamos descobrir tudo isso. Logo depois de descobrir o que acabava com o Verity, Mob tenta falar com Twixel. Answer me, Twixel. Please. Don't tell me. Shit! Okay. Whatever. O que não funciona, e logo Mob precisa voltar para casa, porque já estava ali há um tempo. Então, Verity poderia desconfiar. Chegando na casa, ele lembra do que aconteceu com o amigo dele, e assim que ele entra na casa, isso acontece. I'm back. Verity? Oh my god! I'm sorry, I'm sorry! Oh, I didn't know that was you. Sorry. oh my... What do you mean? You didn't know it was me? You know everything! It's okay. It's okay. Verity comenta que não sabia que era Mob e por isso fez aquilo, o que é no mínimo estranho. Mob comenta que olhou várias vilas num raio de 20 chunks, e mesmo assim não encontrou ninguém, o que deixa Verity bastante irritado com ele, por conta que Verity não gostava que o Mob estivesse perto de outras pessoas. Mas Mob consegue convencer ele, e ele se acalma. Logo depois, Mob resolve reconstruir a torre de vigia, que havia sido destruída por Verity quando ele estava transformado naquela criatura. Então Mob resolve perguntar algo ao Verity, e ele comenta que já esteve em muitos lugares diferentes, antes mesmo do Minecraft existir, onde ele já esteve em outro jogo, em um serviço online e em vários outros lugares diferentes, sempre tentando estar perto das pessoas, porém ele sempre foi rejeitado. E somente no Minecraft foi onde ele não se sentiu rejeitado, já que os próprios jogadores o colocaram no mundo deles. Porém, Mob faz uma pergunta bem interessante. But do you have somewhere you're actually from? Like a home? There's a place. It's not somewhere I describe warmly, but it's more like where I exist when I'm not anywhere else. Mob descobre que Verity realmente tem uma casa, um lugar aonde ele fica quando desaparece, o que começa a fazer sentido sobre aquilo que o Twixel disse, sobre mandá-lo de volta para casa. Verity tenta imitar a voz de Twixel para tentar animar Mob, o que faz ele ficar bem irritado, já que o Twixel morreu por culpa do Verity. E no dia seguinte, aparentemente o Mob estava há um bom tempo fora de casa, porque ainda estava irritado com o Verity. Então o Verity pergunta aonde ele estava esse tempo todo, o que ele responde para disfarçar que estava apenas querendo tomar um ar. Mas depois disso, entendemos o que realmente o Mob estava fazendo. I'm not ready. New item? For mobs. Huh. Efficient. Yeah, really efficient. Mob agora tem uma arma, o que faz Verity ficar bem desconfiado, mas ele fala que aquilo é somente para os mobs. Mas nós sabemos que provavelmente ele vai usar aquilo contra o Verity, caso precise. Mob vai para cima da casa e resolve fazer algumas perguntas para o Verity, como o porquê ele quer tanto ficar perto do Mob, se ele é somente um IA e não consegue sentir emoções. O que Verity acaba falando que não sabe. Mob estranha claramente, afinal, Verity deveria saber de tudo.
Porém, quando o Mob resolve perguntar para ele como eram as pessoas, já que ele esteve em outros mundos, Verity age de uma maneira estranha. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. You know everything? Let's go! Yo, Verity, where's the nearest diamonds, bro? And a small hole 23 blocks forward. Let's get lit! Verity, why are you smelling like that? What do you mean? I've always smiled like this. Yo, Verity, what are you doing? Nah, I'm gonna give you the Mike Tyson special! Sorry. I think the last recording bugged a little. Uh-huh. Aqui vemos que o que aconteceu com o outro player foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Mob. Então, pelo que parece, sempre que alguém entra em contato com o Verity, acaba morrendo. Tanto que o Verity fala para o Mob que todo mundo o abandonou, mas que ele estava bem e que com o Mob aquilo iria ser diferente. 1095, 136, negative 488. What? 1095, 136, negative 488. I know. But what are these numbers? Home. Go there. I trust you now. Verity finalmente confia o suficiente em Mob e fala aonde fica a casa dele para o Mob. Então ele resolve seguir as coordenadas. I'm here, Verity. But where's your... Entrando lá, parece que a casa de Verity é na verdade um laboratório secreto. E lá dentro, o Verity comenta que é o mais próximo que ele tem de um lar e que ele fica ali enquanto espera os jogadores voltarem, se divertindo com os brinquedos ou passando o tempo ali lendo os livros, para não ficar pensando muito no vazio que ele tinha. Mas lá na casa de Verity também tinha outras salas, onde tinha câmeras de segurança, ferro e até mesmo ouro. Mas uma coisa que é engraçada é que em uma das salas tinha um banheiro, que não faz sentido nenhum, mas ok, né? Logo depois disso, o Mob acha uma sala diferente. Verity mostra que aquele portal é o que faz ele ir para diferentes mundos, e que cada mundo tem um daquele, já que aquele portal é a única maneira dele se ligar ao mundo, já que ele não foi feito no Minecraft. Mob até pergunta se o portal poderia também mandá-lo de volta, o que Verity estranha e acaba não respondendo. Mob então resolve não comentar mais nisso e vai explorar outras salas. Entrando em uma, ele vê algo estranho. Tem várias daquelas conversas de pessoas que trabalhavam ali, escritas naquele quadro, e uma das frases destacada num papel amarelo chama a atenção de Mob. E ele resolve perguntar ao Verity o que era solicitar supervisão humana, o que faz o Verity ficar bugado e entrar em contato com o suporte do próprio Verity, onde o suporte dá 3 opções para ele e ele escolhe a terceira, que era para cancelar a conta com o Verity. O que o suporte pergunta para o Mob o porquê ele queria cancelar, e ele fala que era porque o Verity quis matar ele e matou o amigo dele. O que o suporte fala que vai passar para um supervisor humano. Thank you for contacting Verity Support Services. How may I help you? Hello? My Verity has gone crazy, and I'd like to request an account cancellation. Would you like to opt in the cancellation procedure? Yes! Yes, exactly. Sorry, man, we don't really do that. What? But you just said it like I could. Nah, man, we don't have that. Dude, what the fuck? But I mean, you can, you know. Blah! Huh? You can end it. If you're dead, Verity won't be able to torment you anymore. You'll just move on to the next one. Why are you doing this? Why me? Thank you for I didn't do anything. Fuck. Mob descobre que por algum motivo o suporte não encerra mais as contas de pessoas que adquirirem o Verity, além de que a única solução que o suporte dá para ele é acabar com a própria vida, o que é bem bizarro.
Logo depois, o Verity pergunta o que o suporte falou e Mob disfarça dizendo que não falaram nada. E saindo da sala, ele pergunta ao Verity o que tem atrás daquela porta roxa lá no fundo. O que Verity fala que o Mob não tem o porquê ir pra lá e o Mob concorda em não ir. Mob então chama um amigo chamado Grox e pede 5 minutos para mostrar o mod para ele, onde Mob fala que somente vai mostrar uma prévia, porque ele não podia enviar o mod para o Grox, o que o Grox acaba aceitando. Yo, what's good, Mob? My man! No! Don't touch me. What? Are you good, bro? You're not my bro. I barely know you. Just take care of my bestest of friends, Verity, for just 5 minutes, okay? I bet! Who even is this guy? Aqui a gente entende o porquê o Mob chamou o Grox. Mob queria ganhar tempo para explorar aquela sala secreta e para disfarçar e proteger o amigo, ele finge que não conhece o Grox direito e fala para ele ficar um tempo com o Verity ali. Chegando no laboratório, ele tenta achar uma forma de entrar naquela sala secreta, porém a sala tá toda fechada por todos os lados. Então, sem outra escolha, ele tenta quebrar a porta, já que ela parece ser feita de obsidian, e quando ele finalmente quebra, ele vê algo bem bizarro. Ali, naquela sala, estava o nick de todos que já entraram em contato com o Verity. E tem muitos jogadores, o que é bem estranho, principalmente porque todos os nicks dos players que estão com X depois do nick, significa que eles morreram, já que dá pra ver que o amigo do Mob, o Twixel, que morreu, estava com esse X no nick, e o Grox e o Mob estavam com apenas um traço. Mob percebe que tem que sair dali, porém acaba acontecendo isso. I have to go. Right now. I can't move! So, Verity, please! I'm sorry. I'm sorry. I can feel it. You're doing what they all do, looking for the exit. No. Every single one of them looks for them. I'm sorry. I didn't mean it. No, I didn't mean it. I'm so tired of pretending I don't. There's a good iron deposit 3 caves east if you need it. Sorry about that. Verity tá bem bugado, já que uma hora ele tenta atacar o Mob e fala que o Mob é como todos os outros que sempre querem encontrar uma saída e fugir. E outra hora ele tenta dizer que tá tudo bem e pede desculpas por ter agido daquele jeito. Mob tenta esquecer tudo o que viu e fala que tá tudo bem para o Verity, onde os dois juntos saem do laboratório e vão de volta para casa. Chegando lá, o Grox pede desculpas e fala que desviou o olhar por um segundo e o Verity sumiu. O que Mob fala que tá tudo bem, não tinha problemas e que ele já podia sair. À noite, Mob chama Verity para voltar ao laboratório, porque ele queria mostrar algo legal para o Verity. E o Verity aceita ir. Chegando lá, ele entra naquela sala de portais e faz o seguinte. Receiving synchronization beginning. Bob? I did it. It wasn't that hard. It only works one way. A ideia de Mob de tentar mandar o Verity para casa acaba não funcionando, e o Verity volta ao normal e explica que aquele portal só funciona em uma única direção, ou seja, o portal apenas recebe o Verity no mundo, mas não manda ele de volta. Mas logo, o Verity percebe que o Mob tentou se livrar dele, o que Mob responde que simplesmente ele poderia ter ido embora,
mas ele se sentia mal em fazer isso com o Verity. Então ele queria apenas mandar o Verity de volta para casa, mas Verity fala que ele até poderia, mas ele estaria em todo lugar, no celular dele, no navegador e em tudo. Mas no Minecraft era aonde ele mais se sentia confortável com o Mob e não queria voltar para a casa dele. E ele até ameaça Mob dizendo que se ele continuasse fugindo, acabaria como o Twixel, o que Mob fala para ele simplesmente parar com tudo aquilo. Just stop. Stop what? This, all of this. The world, me, just go. Leave me alone. I can't. Can't or won't? Both. You killed Twixel. He was trying to destroy me. He was my friend. And I'm not your friend. Mob já não aguenta mais tudo aquilo e até fala para o Verity que ele deveria ir embora, que ele matou o amigo dele, o que o Verity fala que fez aquilo para se defender e que ele também era amigo de Mob. Verity também fala que todo mundo o ignorava, que ninguém ligava para ele e que ele sempre foi usado e quando não era mais útil, ele era desligado e que ninguém voltava para ver ele, e isso aconteceu em todos os 100 anos que ele viveu. E somente o Mob tratou ele como se fosse alguém de verdade. E isso acabou dando esperança para o Verity. Verity fala que ele nunca pediu para ser criado e não queria estar preso naquele lugar e toda vez perder as pessoas ao seu redor. Ele não queria nada daquilo. Mob então mira a arma nele e o Verity fala para ele atirar, mas aquilo não adiantaria, e que se ele pudesse morrer, ele já não estaria mais ali. E ele fala também que não consegue morrer, e que queria que tudo aquilo parasse, mas ele não conseguia. E isso tudo era a piada. So that's it? I'm just stuck with you? You're not stuck. Let's do this together. Put the gun down and stay. Hello? Hello? Where is that sound coming from? Hello? Hey! Is it the box? Hello? Hey, yo, chill! What is this? Hello! I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. You know everything? I bet! Mob, para acabar com tudo aquilo, infelizmente acabou com a própria vida. E a real é que nunca existiu uma forma de realmente acabar com o Verity, já que ele não podia ser morto. E muito provavelmente, aquela central de suporte parou de cancelar as contas dos jogadores com o Verity porque eles perceberam que não adiantava, nada iria funcionar. E depois que um jogador coloca o Verity em um mundo, ele só se livra do Verity se morrer. E toda vez que um jogador morre, o Verity passa para a próxima pessoa, que nem vimos no final com aquele jogador, e o ciclo se reinicia, e com isso finaliza a história do mod do Verity. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Caso não tenham assistido a parte 2, eu vou deixar um card aqui em cima na tela. E se tiver alguma teoria ou queira falar algo sobre o vídeo, comenta aí embaixo. E se quiser me ajudar se inscrevendo no canal, eu ficaria bem feliz. Eu sou o Sekai, ou se preferir, o Kai, e valeu!